Você que se liga em mais um episódio do Mover Voices, estamos chegando. Eu sou o Vinícius Custódio, essa é a minha versão no metaverso, brincadeira. O Vinícius Custódio, excepcionalmente nessa semana, não pôde estar aqui para conduzir, então pegamos essa missão. Não só eu, Leonardo Levati, mas a Mariana Galvão, editora que vai me acompanhar aqui nessa conversa, por uma convidada para lá de especial. Mari, primeiro te agradecer, estou muito feliz de ter você aqui. Fala, Léo, eu que agradeço, é um prazer te acompanhar nessa. E a gente vai conversar com uma das vozes mais respeitadas para se pensar a economia no Brasil e para se projetar conjuntura econômica no geral. Ela é economista e professora de economia no INSPER. A gente tem o prazer de receber a Juliana Inhas. Bem-vinda, Juliana, tudo bem? Oi, Léo, oi, Mari, um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. E aqui nos bastidores, né, Mari? A gente ouvia a Juliana falar e você já chegou a dar 30 entrevistas numa só semana. Essa que a gente está fazendo agora é a 20ª nessa semana? Deve ser a 7ª ou 8ª. Mas esse trânsito com a imprensa, dar entrevistas, passou a ser uma coisa mais usual para você? Sim, passou a ser um hábito, né? É muito natural, né, que o pessoal queira aprender mais de economia, ouvir um pouco mais sobre quem tem diversas opiniões, né? A gente tem hoje opiniões muito distintas dentro do mercado, né? Então é legal as pessoas quererem ouvir a gente, entender um pouco o que a gente está pensando, o que vai acontecer, quais são as nossas percepções. Então isso acabou virando de fato um hábito, é bem gostoso. A gente consegue conhecer muito mais pessoas, exercitar muito mais, né, as nossas capacidades de síntese, de compreensão. Então é muito legal. Quando você vai encarar uma entrevista, tem um ritual de preparação ou a coisa é mais natural e impossível? Olha, eu acho que quanto mais natural, melhor, né? Acho que até para quem assiste, para quem tá tentando se entender ali naquela história, né? Porque eu me coloco muito no lugar de quem tá vendo, né? Eu gosto muito de assistir podcast, ouvir os podcasts e assistir as gravações de, enfim, vários canais que a gente tem hoje no YouTube que são muito ricos, né? E às vezes eu percebo que dependendo da forma como a pessoa fala, não consegue me segurar, né? Eu acabo querendo trocar, então eu tento me colocar muito no lugar também de quem vai me assistir, de quem vai me ouvir. Então eu acho que isso ajuda bastante, né? A gente praticar um pouco essa empatia. Mas não tem nenhum ritual muito certo, não. Eu, na verdade, tento sempre ficar calma, porque não é uma coisa... pra gente que não lida só com isso, né? A gente que tem atribuições como eu dou aula... tenho, enfim, inúmeras outras coisas dentro da faculdade, não é, eventualmente, o meu dia a dia inteiro, né? Então, às vezes, não é um lugar muito confortável toda hora, né? Então, eu tento ficar bem calma para não transparecer uma tensão que é sempre muito natural, né? E manda super bem. Juliana, vamos começar a pensar a economia? Eu vou fazer a primeira aqui, logo depois... Mari e eu passamos a tabelar contigo. Eu queria te perguntar que mundo é esse, do ponto de vista econômico, que a gente está vivendo. E eu construí um rápido overview. Você tem uma China que teve idas e vindas em relação à sua atividade econômica e os mercados globais reagindo constantemente a isso. Uma pandemia que para muita gente é página virada, a exceção do momento é a própria China, que no entanto agora passa a arrefecer alguns dos mecanismos de controle de circulação. Os Estados Unidos e a Europa tendo que lidar com a maior pressão inflacionária dos últimos 40 anos e com a subida de juros mais forte. E um Brasil que, no meio disso tudo, também tem que enfrentar uma guerra, porque há impactos econômicos da guerra na Ucrânia. O Brasil está vendo uma inflação na casa dos 2 dígitos, tem os seus desafios. Quando a gente traça todo esse arco, que planeta é esse do ponto de vista econômico? Porque me parece um planeta peculiar. É um planeta diferente, é um momento muito único, né? A gente está acostumado a ver momentos de impactos específicos em locais específicos, né? Então, acho que nesse aspecto a pandemia tirou a gente de uma zona de conforto que não era tão confortável, mas tirou a gente de um lugar comum, de que a gente veria sempre impactos mais isolados, né? A própria crise de 2008, que eu acho que dentro desses últimos 100 anos é a mais, talvez a mais aderente ao momento que a gente vive, né? Muita gente vai falar da crise de 29, mas 29 foi um outro cenário, foi um outro contorno. A crise de 2008, que talvez é a mais próxima do que a gente vive hoje, é muito distinta, né? Ela teve impactos globais, mas em uma magnitude que foi diminuindo ao longo do tempo, é diferente do que acontece hoje. É um mundo muito diferente, é um mundo que hoje lida com uma inflação alta, com uma demanda que não cresce tanto, porque o mundo inteiro tem uma certa dificuldade nessa recuperação econômica. A gente convive com elementos adicionais, como você mesmo mencionou, tem a guerra da Ucrânia com a Rússia, que
tira um tanto dessa estabilidade que a gente poderia ter. A gente tem o Covid que ainda não acabou, né? A China hoje tem medidas que vão arrefecendo, mas a gente ainda tem o medo de uma nova crise de semicondutores, né? Aparentemente isso vai chegar e não vai demorar aqui no Brasil. Então existem elementos que, de fato, tornam essa dinâmica muito específica. A gente deveria talvez estar enxergando agora não um aumento de preços como a gente está vendo não só no Brasil, mas mundo afora. A gente esperaria que a queda da demanda tivesse feito os preços caírem, não foi o que aconteceu, né? Esses preços devem subir, continuar subindo em algum tipo de frequência daqui para frente com a recuperação das economias. Então é um momento muito específico. E talvez por ser tão específico, que é tão difícil de colocar tudo na ordem, tudo nos rumos corretos ou que a gente gostaria de enxergar. Porque é muito difícil a gente lidar com um episódio que a gente nunca viveu, né? É por isso que a gente sempre gosta de olhar para trás e falar, olha, outras crises trouxeram determinados ensinamentos. Essa em específico não tem nada igual. Então a gente tem que juntar pedaços de outras histórias para tentar compor o que seria a solução, que a gente não sabe se ainda é a que vai dar mais certo. Então a gente fica dando umas cabeçadas por aí, mas na verdade é porque a gente também está vivendo um momento muito novo, a gente está aprendendo a lidar. E, Juliana, puxando um pouco mais para o tema de inflação, alguns analistas já falam que a inflação está atingindo o pico. Sua visão não vai ter um de encontro com essa, ou vai? Eu acho que ela, na verdade, está atingindo um pico no sentido de que a maior parte desse crescimento já aconteceu. Os preços devem continuar subindo? Devem. Mas talvez não no ritmo que estavam crescendo antes. Então, eu acho que nesse aspecto eu faço coro com eles de que a gente está muito perto não de um preço estável, né? Porque a inflação é em si esse processo de aumento de preços, eu acho que a gente está mais próximo de uma inflação mais estável. Alguma coisa hoje perto de 12, 11, 12, que deve começar a ceder ao longo do tempo. Mas os preços devem continuar provavelmente subindo. Não tem hoje a gente não tem uma visão de que os preços parem de subir. Tem todo um custo de produção que continua subindo e ele deve ser colocado aí dentro dessa conta. Eu acho que o que eu tenho um pouco de divergência com uma parte, né, dos meus colegas é que eu não acho que essa inflação caia tão rápido quanto muitos estão acreditando. Eu acho que ela permanece num patamar um pouco elevado aí nos 2 dígitos por mais um tempo até a gente conseguir ver essa inflação ceder de fato. Por quê? Porque eu acho que a gente hoje tem muito elemento que aumenta o risco dentro da economia, não só no Brasil, mas acho que no mundo inteiro. Pensando mais no Brasil, que eu acho que é o ponto que hoje pega muito pra gente, a gente tem eleição no final do ano e uma incerteza muito grande do que vai ser a economia brasileira ano que vem. A gente não sabe qual é a condução que vai se dar para as políticas fiscais, se a gente vai ter políticas que continuam apertando o cinto, se a gente vai começar a gastar mais. Então, acho que toda essa incerteza tem feito com que a gente não consiga investir e aplicar nos canais produtivos como a gente poderia. Dentro dessa história, desse meio do caminho, tem um Brasil que tenta crescer. E que naturalmente vai continuar se inserindo nesse contexto de economias que tentam deixar esse passado da pandemia para trás. Então a gente deve ter aumentos de demanda, a gente deve ter pressões em preços que devem continuar alimentando essa pressão, essa alta dos custos de produção. Só que é uma economia que não vai ter tanto potencial produtivo quanto poderia ter, porque apostou pouco nesses canais. Então, eu acho que a gente deve permanecer num patamar um pouco mais alto. E aí, naturalmente, quando esses riscos começarem a ceder e a gente começar a ter uma visão mais clara do que vai acontecer com o Brasil daqui para frente, aí eu acho que é muito natural que a confiança do consumidor, do investidor subam bastante, que a gente consiga ter mais investimento, né, mais apostas dentro dessa economia. Mas hoje é muito difícil conseguir ver isso. Para muitos atores do mercado, Juliana, o Banco Central brasileiro fez o seu dever de casa, fez a sua lição, conseguiu sair de 2% ao ano, onde esteve a Selic, e rumar para os 13% ao ano, onde praticamente a Selic está nesse momento em que falamos, com bastante agilidade, em alguns momentos até contra a corrente. Houve quem dissesse que era exagerado. Mas pelo seu racional, essa lição de casa, se é que você concorda com esse pressuposto de que a lição de casa está sendo feita, não vai ser suficiente então para um arrefecimento da inflação? Porque toda essa elevação da Selic tem por objetivo diminuir o fenômeno da pressão inflacionária, né? Eu acho que o Banco Central acertou, sim. A questão é que a gente está falando de uma política econômica que é como se fosse um barco
com 2 remos, um de cada lado, e os dois têm que rodar, né, e se sincronizar muito bem para conseguir vencer a corrente que está contrária. O Brasil é o barco, o Banco Central é um dos remos, a política fiscal, o governo é o segundo remo. E o contexto em que a gente vive é esse mar que vem contra a gente. Se a gente quiser tentar pegar o rumo, os 2 remos vão ter que combinar qual é a sincronia entre eles. O Banco Central fez o lado dele, ele remou do lado certo. Ele entendeu que ele tinha um instrumento muito importante na mão, que era a taxa de juros, né? A política monetária em si é um instrumento muito importante para momentos como esse, em que a gente precisa de respostas rápidas. Só que o grande problema é que o governo tinha um outro remo na mão que não conseguiu fazer o movimento tão sincronizado com o Banco Central. Então, a gente muitas vezes ficou só com o Banco Central fazendo esse papel. E não dá para conseguir segurar a situação só no lado monetário. A gente precisaria necessariamente arrumar o lado fiscal também. Quando a gente só arruma o lado monetário, a gente, na verdade, ganha fôlego, né? A gente evitou que os preços subissem mais ainda, mas a gente não conseguiu estancar esse movimento, que teria talvez sido um pouco mais contido se a gente tivesse conseguido ao longo desses anos aprovar outras reformas, pensar em qual é o papel do Estado dentro desse lugar que ele tem hoje junto à condução econômica. Então a gente certamente teria tido um outro resultado. Mas nesse aspecto eu concordo com a prática do Banco Central. O que eu discordo um pouco, e aí não é com o que o Banco Central fez agora, mas é com a queda anterior, né? Eu acho que aquela queda que a gente teve até chegar nos 2% foi um tanto exagerada. Eu não enxergava naquele momento elementos suficientes para dizer que, olha, vamos abaixar a taxa de juros tanto que a gente vai conseguir colocar a economia no lugar. A gente já estava numa situação muito debilitada quando a gente estava baixando a taxa para 2%. Era muito difícil acreditar que alguém ia investir no Brasil naquela condição. Então, eu discordo só do tamanho da queda, né, que fez com que a gente tivesse que subir muito agora, né? Eu acho que tem um revés aí, né, que é natural. A gente caiu muito, teve que subir muito. Mas eu acho que o sentido da política, com certeza, foi correto. Só que ele nadou sozinho durante muito tempo. O diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, ele falou que acredita que a inflação no Brasil deve começar a recuar antes de outros países. Você acredita nisso? Que aqui no Brasil a inflação deve dar uma recuada antes de outras economias? Eu acho que ela não vai recuar antes das outras economias, e se isso acontecer, vai ser numa velocidade tão lenta que rapidamente a gente vai ser passado, né? Eu não acho. A gente hoje não tem elementos, né? O que faz uma economia ter preços que se estabilizem, né? A gente não está nem falando de queda de preço, né? A gente está falando de uma estabilização de preços. O que faz com que uma economia tenha estabilização de preços? É quando ela tem oferta e demanda caminhando relativamente juntas e um governo que consegue entender que tem também um papel dentro dessa economia, seja não dificultando a oferta, seja pondo demanda dentro dessa economia sem pressionar ela excessivamente. Hoje o que a gente tem é um lado produtivo, um setor produtivo que demora a apostar no Brasil, porque é difícil apostar. Como é que se aposta numa economia que hoje tem juros muito altos, que tem um governo que ainda está muito incerto, né? Uma consequência natural, né, dessa bagunça que às vezes a gente vê no lado político, é essa incerteza do que vai acontecer daqui para frente. Então a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, a gente não consegue entender se vale a pena pôr o dinheiro no Brasil ou não. Então, para a gente conseguir ter essa estabilidade de preços, essa estabilização, esses preços num patamar mais estável, a gente precisaria ter condições melhores. Acho que a gente não tem isso, não. E para piorar, a gente tem uma guerra aí entre Rússia e Ucrânia que tem colocado bastante fogo nessa nossa fogueira da inflação. Naturalmente, parte do aumento de preços também vem disso, né? O Brasil, como um país emergente que ele sofre muito esses impactos. Então, acho que é muito difícil acreditar que a gente consiga sair, né, liderar essa estabilidade de preços frente a outras economias que são hoje muito mais estáveis. Juliana, você constrói um arco que me parece bem interessante para domar, digamos assim, a pressão inflacionária. Você fala da estratégia monetária e reconhece o bom trabalho do Banco Central, mas critica
ao se referir à classe política, sobre a ancoragem fiscal do país ou as negociações que rondaram essa parte fiscal. Você tem, de fato, de um lado, reformas que não caminharam, várias críticas em torno de um governo que pouco se articulou em prol delas ou enfrentou muitas dificuldades em dados momentos. E você tem também um alinhamento com o Centrão, que basicamente se traduziu num orçamento secreto que dificulta a previsibilidade dos gastos públicos. Só que, de outro lado, você tem uma relação dívida-PIB muito melhor do que se imaginava, arrecadação recorde em vários dos últimos meses, assim como, para algumas projeções, por exemplo, o resultado primário, melhores também do que se imaginava. Dos dois lados dessa moeda fiscal, o lado negativo, na sua percepção, está predominando. Eu acho que, na verdade, e eu adoro a sua provocação, porque eu acho que a gente tem, dentro desse nosso contexto macroeconômico no Brasil, de fato, uma preferência a olhar para o que pesa negativamente e esquecer um tanto do lado positivo. De fato, a gente tem ganhos, né? A gente não pode esquecer que o governo conseguiu progredir de alguma forma nessa agenda fiscal e que a gente poderia estar bem pior do que o que a gente está. Então, acho que, sem dúvida, é importante reconhecer que houve, sim, uma tentativa e um esforço que não foi pequeno do governo em tentar fazer medidas que colocassem a gente mais dentro desse rumo. Só que é óbvio, tem uma dificuldade muito grande, porque fazer política fiscal não é fácil, né? A gente sabe que vai muito além da esfera econômica, né? Tem uma esfera política que, feliz ou infelizmente, acaba se sobrepondo até aos interesses econômicos, de fato. Então fica muito difícil do governo conseguir fazer, às vezes, as políticas que ele precisa. Então, eu acho que dentro dessa história, infelizmente hoje, no contorno que a economia brasileira toma, a gente acaba vendo muito mais o que faltou do que o que foi feito. Porque a realidade da população hoje ela é muito difícil, ela é muito diferente daquela que a gente gostaria, né? São inúmeras pessoas desempregadas, a gente ainda tem 11 milhões de pessoas sem colocação. Quem se recolocou com um salário inferior àquele que tinha antes da pandemia, né? Então, ainda existem muitas pessoas subalocadas que gostariam de trabalhar mais e estão com trabalhos intermitentes ou períodos mais curtos de trabalho que geram salários menores. E a gente tem, é óbvio, um aumento de preços que faz com que o que vai para cima da mesa da população seja muito menos do que antes. Então, acho que isso é que acaba pesando, né? A gente tem uma economia que já entrou frágil dentro dessa pandemia, que ficou mais frágil ainda, e aí nesse momento o que acaba tomando cores mais fortes, naturalmente é o que ficou faltando. Mas é importante sim reconhecer que a gente está melhor do que de fato a gente imaginaria, né? No momento mais crítico da pandemia, a gente imaginava que a gente poderia ficar numa condição muito inferior. A gente não chegou nessa condição tão inferior, né? Acho que vocês devem lembrar que o Fundo Monetário e o Banco Mundial projetavam ali queda do PIB de 10%, né, no primeiro ano da pandemia. A gente não chegou nesses 10%. O grande problema é que a gente hoje tem uma dificuldade muito grande de recuperar, né? Mas a gente poderia estar pior, só que, infelizmente, nesse momento, o que dói mais na população é ver o que a gente, infelizmente, deixou para trás. Você acredita que o Brasil está melhor posicionado, então? Eu acho que em alguns aspectos sim, outros não, né? Eu acho que a gente hoje tem, pensando em impacto social, a gente tem um custo muito elevado, né? A sociedade aqui sofre muito ainda com os efeitos desses últimos anos, né? Mas sempre lembrando que a gente também não entrou bem nessa história, né? A gente em 2020 estava em janeiro discutindo o que ia fazer até o final do ano, porque a situação já era ruim, né? A gente já tinha uma perspectiva de crescimento extremamente baixa, né? Então já não era um ano que prometia grandes coisas. Eu acho que o grande problema é que a gente já entra com uma sociedade mais debilitada, que acaba se debilitando mais ainda ao longo do tempo, né? Então, nesse aspecto, socialmente, eu acho que a gente está pior, né? A gente sofre mais os efeitos. Agora, eu acho que economicamente a gente conseguiu evitar grandes tragédias, a gente conseguiu evitar que o Brasil de fato retrocedesse extremamente, a gente segurou um pouco a onda,
né? Agora ainda faltou andar um tanto para frente, né? Ainda faltou bastante. E aí, quando a gente compara a sociedade, a gente percebe que de fato a gente perdeu. Juliana, vamos agora se ater à guerra na Ucrânia e descortinar um pouco do que ela impôs ao tabuleiro geopolítico mundial. Que nova ordem mundial, se é que há uma nova ordem mundial, se coloca diante da eclosão desse conflito. Vamos passear pelo papel dos Estados Unidos, pelo papel da China e pelo que fica de Ocidente e Oriente. Mas de saída, como é que está o tabuleiro geopolítico e as consequências para os mercados globais ou para os mercados globais até o momento em função da guerra? Bom, acho que a primeira coisa é que a guerra mostra que ninguém está totalmente autossuficiente nessa história, né? A gente está falando de um conflito que está super distante da gente, muito embora são pares importantes, a Rússia em específico, mas acho que essa guerra mostra que ninguém aí está autossuficiente e ela cria um impacto, sem dúvida, global, né? Eu acho que a grande questão hoje que permeia essa guerra é, de fato, até onde ela vai. Porque os impactos dela são muito caros, né? São muito caros para o Brasil diretamente, e a gente está percebendo isso no nosso dia a dia, né? É o combustível, são os fertilizantes que aumentam o preço dos alimentos, o desabastecimento de uma cadeia global que acaba fazendo com que a gente venda mais para fora, desabastece aqui, enfim. Todo um mecanismo de mercado que sai do eixo, né? E isso acontece não só aqui, mas também com outras economias, como no caso a economia americana, que é central, a economia chinesa, que é um grande parceiro. Então, sem dúvida, isso traz uma incerteza muito grande. Eu acho que essa incerteza é o ponto que mais hoje alimenta essa desconfiança de como é que as coisas vão ser depois dessa guerra, né? Acho que ninguém hoje tem muita insegurança ou uma percepção de que a Rússia vai conseguir expandir muito mais do que ali as suas próprias fronteiras. Mas é óbvio que existe todo um receio, dado que a gente lida com um inimigo que a gente não conhece tão bem, né? Então, acho que economicamente os efeitos de fato são muito incertos. A gente hoje tem uma percepção de que esse conflito pode estar alimentando um processo inflacionário e uma fragilidade, né? Colocando barreiras, né? Como se a gente estivesse numa corrida colocando barreiras, e essa corrida é a volta ao crescimento econômico mundial, né? A guerra da Rússia hoje impõe essas barreiras que às vezes são muito difíceis de se transpor, né? Elas impõem custos sociais muito elevados. Pensando nessa incerteza em relação à guerra e também numa perspectiva global de um menor crescimento, você acredita em uma recessão econômica? Tem um pessoal que tem um pouco de medo dessa palavra e evita falar, mas você acredita já numa ou não? Eu não acho que a gente vai ter uma recessão econômica em si, mas aí eu acho que nesse aspecto a pandemia é um elemento que ajuda a tirar hoje a técnica da história, né? Porque a recessão em si é a gente ficar um determinado período de tempo crescendo negativo. É isso a recessão. Só que esse crescimento, ele olha para o passado. E a gente tem 2 anos muito ruins mundialmente, né? Então, a nossa base de comparação é muito ruim, né? Então, eu acho que é muito difícil a gente garantir que, de fato, a gente vai ter, nesse momento, uma recessão. O que a gente enxerga é países que vão crescer menos do que o que poderiam crescer, né? Literalmente, são esses obstáculos que essa guerra coloca para o mundo inteiro, né? Não é um conflito que tem uma consequência que está ali entre algumas poucas linhas distante da gente. Não, na verdade, é um conflito que gera, por conta das commodities e dos produtos que estão envolvidos dentro dele, um impacto que é generalizado, é global, né? Então, eu acho que, sem dúvida, a gente tem um cenário, isso acaba desenhando um cenário no qual todo mundo acaba sendo impactado. Mas recessão, eu acho que hoje ainda é um pouco... É meio cedo para a gente falar. Agora, se esse conflito se estender muito, isso pode sim começar a criar consequências muito piores. Agora, Juliana, antes da eclosão dessa guerra, havia um paradigma, ou pelo menos uma hipótese, que até por estar de pé àquela altura, desincentivava as pessoas a entenderem que aconteceria essa guerra. É uma hipótese assentada na seguinte lógica: com os mercados cada vez mais globalizados e as cadeias produtivas entrelaçadas, você não tem, em teoria, nenhum estímulo para uma eclosão de um grande conflito, porque esse conflito imporia consequências a todo e qualquer canto do planeta.
Putin brincou com essa tese, deu uma amassada nela, jogou de escanteio e fez o que fez. E as consequências estão postas. Você entende que essa tese passa a correr risco e a gente pode passar a viver daqui para frente um movimento de desglobalização? Eu acho que desglobalização é muito difícil. Eu acho que dá para trás com essa história de que as cadeias estão interligadas e que cada um está, na verdade, buscando a sua maior eficiência onde produz, eu acho muito difícil. Especialmente porque a gente não tem os países não vão ter o know-how para produzir tudo aquilo que consomem, e isso não aconteceria, de fato, nem dentro dos grandes blocos, né? Mas o que eu acho é que a gente começa a ficar muito mais atento ao fato de que a gente não pode depender exclusivamente de um ou de outro país, um ou outro negociante dentro dessa história, né? De fato, esse conflito mostrou que a gente está muito vulnerável, as cadeias de produção são muito vulneráveis, né? A pandemia já tinha mostrado isso, né? Se a gente for olhar ali para o que acontece quando a China para de produzir os semicondutores ali em março, abril de 2020, a gente já percebe o quanto a gente está vulnerável, né? A gente não conseguia mais produzir geladeira, carros e outras tantas coisas mais por conta de uma pecinha desse tamanho, né? E que a gente não conseguia produzir aqui, né? Então, eu acho que a pandemia já mostra para a gente que existem pontos da cadeia de produção que hoje são centrais, são muito caros, são custosos para a sociedade e que não são tão fáceis de serem substituídos. Eu não acho que a gente vai conseguir, de fato, desglobalizar, mas eu acho que acendeu uma luz amarela aí de que a gente tem que, de alguma forma, tentar tornar alguns tipos de produção muito menos centralizados do que a gente enxerga hoje, né? A crise dos semicondutores é um caso, assim, escandaloso, né? Não sei se vocês lembram, carros que tinham multimídia, a gente ficou com essa questão, né, dos semicondutores durante vários meses, ainda as cadeias não se regularizaram, e a gente tinha carros que tinham multimídia, o nome era alguma coisa multimídia, o carro saía sem o multimídia, porque faltava uma pecinha desse tamanho que ligava o multimídia dentro do carro. Então, acho que é importante a gente ter noção de que não dá para colocar os ovos todos na mesma cesta, né? A gente apostou muito nessa história, não só o Brasil, o mundo todo. Acho que é importante a gente ter essa noção de que não dá para centralizar tanto, senão você força de fato uma parada. Você falou que acendeu uma luz aos países nesse sentido de não ser mais tão dependente. Mas se a gente pensar só que acendeu uma luz, né, só na teoria, na prática, os países estão começando a se movimentar nesse sentido, na sua percepção? Eu acho que existe um começo, um princípio. Mas tem algumas produções que são tão específicas, né? E tudo que envolve tecnologia não é tão simples de se replicar, né? O Brasil mostra muito bem isso, né? Nossa indústria hoje é uma indústria muito pequena perto do que poderia ser e até do que já foi. A gente não consegue hoje ter autonomia para produzir determinados bens. Coisas que são altamente tecnológicas, a gente não tem esse know-how, né? Então, eu acho que existe uma percepção de que a gente precisa buscar novos produtores e talvez ampliar um pouco essa cadeia global de suprimentos. Mas eu acho que é muito difícil para muitos países conseguir virar a chave, né? Mas acho que se trouxer já essa percepção de que não dá para ficar fazendo acordo comercial sempre com o mesmo país, né? E perceber que a gente tem que abrir a economia, porque esse é um segundo ponto, o Brasil ainda é um país muito fechado. Então, acho que essa percepção de que a gente precisa ser mais aberto ao resto do mundo pode já ser um bom caminho, não só para resolver a questão dos suprimentos e das cadeias produtivas, mas para também resolver outros problemas, né? Buscar outros mercados, estabilizar mais os preços, ter uma economia mais estável, porque a gente vai conseguir ter ganhos de comércio muito maiores. Juliana, eu queria agora me ater ao papel da China, pegando um dos ganchos que você apoiou na mesa ao falar da crise dos semicondutores. Fica muito claro, nesse caso, o quanto que a gente depende dos chineses, seja para viabilizar nossa produção, seja nas exportações, porque a atividade econômica chinesa nos alimenta literalmente. Com isso na mesa, a China parece ter apostado logo na eclosão do conflito numa certa ambiguidade. Ela não comprou uma grande briga com o Ocidente de saída, mostrou-se alinhada com a Rússia na maior parte do tempo, mas mais numa questão ambígua. Não sei se você concorda com isso. Mas a partir disso, a minha pergunta: qual o papel da China hoje para a economia global, sobretudo pós-eclosão da guerra,
que tem como resposta do Ocidente uma Rússia isolada que tenta se agarrar aos chineses para compensar esse isolamento. Qual que é o papel dos chineses hoje? Bom, a China acho que se tornou mais central e importante com essa guerra, né? A gente já tinha noção do tamanho que a China tinha e a participação da economia chinesa nas outras economias, né? O Brasil hoje é altamente dependente do que vem da China, né? A China é um parceiro comercial que recebe o nosso algodão e beneficia o tecido das roupas que a gente usa aqui, né? Então, assim, chega ao limite da gente estar usando o que é nosso produto beneficiado lá fora, né? Com uma tecnologia que hoje a gente até tem, mas que é muito mais cara do que fazer lá. Então, a China, ela se tornou aí, de fato, um galpão muito grande para fazer beneficiamento e manufaturamento de produtos que os outros países não topam, né? Não topam porque não tem tecnologia, porque não tem mão de obra, porque tem custos mais elevados. Acho que a guerra traz isso cada vez mais evidente, porque a China, de uma forma muito estratégica, ela ficou neutra, de fato, nesse papel duplo, como você mesmo mencionou, tentando não criar um grande problema com a Rússia, então tentando mostrar que, olha, eu tô ao seu lado, todo mundo fez embargo, mas eu tô junto com você, mas ao mesmo tempo tentando deixar claro que ela estava pro Ocidente falando, olha, eu só tô fazendo meu papel como um grande produtor, que tenho que vender meus produtos. Então, ela tentou fazer ali um jogo duplo e, se a gente for perceber, até que deu certo. Ela não foi embargada junto com a Rússia, o que era um grande medo inicial, mas aqui entre nós, o mundo não pode embargar a China. O mundo pode embargar a Rússia, né? Apesar do impacto que a Rússia hoje causa por conta da cadeia de produção de petróleo, por conta de trigo e outras tantas pautas, a gente consegue ter um aumento de preços e se vira, né? Os Estados Unidos tentam ajustar a produção de petróleo, outros países ajustam o trigo e as pessoas vão vivendo. Sem os produtos chineses não dá. A gente hoje não teria uma sobrevida muito grande, não. Para o Brasil em específico, faltaria muita coisa. Então, assim, não tem como embargar a China. E a China, nessa história, ela ganhou espaço, né? Ela ganhou espaço para crescer muito em 2022? Não sei. Acho que talvez nem tanto, porque a China já vinha de um processo de desaceleração do crescimento muito grande e ela ainda sofre muito com a pandemia, né? A política de isolamento lá e de tentar conter o vírus lá, apesar de estar sendo um pouco aliviada agora, ainda é uma política muito restritiva. Então, isso impacta bastante a cadeia de produção. Então, talvez ela não cresça tanto nesse ano, mas, sem dúvida, ela conseguiu ganhar fôlego para continuar tendo uma importância muito grande e ser uma pedra no sapato da economia americana. Já que você tocou nesse assunto de crescimento chinês, né? A China tá com esse temor de repente, ficar muito longe da margem no PIB ou de nem crescer, né? Tá rolando essa conversa. E aí eu queria saber mais do seu ponto de vista no que impacta esse não crescimento da China. Porque você falou, o mundo não pode embargar a China, né? Queria entender melhor um pouco isso. E se eu puder pegar carona nessa boa pergunta que a Mari te endereça, o Xi Jinping havia convocado para si e para os chineses um crescimento de 5,5% em 2022. Também houve um momento em que ele chamou para si a responsabilidade de ao menos crescer mais que os Estados Unidos. E com essa política firme contra a Covid, essas cartas estão embaralhadas, né? Então, na verdade, o que acontece é que a China, ela promete um crescimento que, de fato, ela não sabe se ela vai ter. Acho que ela foi pega muito de surpresa com essa nova onda, né? Esse aumento do número de casos em algumas cidades, o temor que isso se espalhasse de novo e causasse grandes interrupções de produção. Então, acho que a China foi pegar um pouco, foi um revés, né? A China foi pegar um pouco aí de surpresa dentro dessa história. Mas, sem dúvida, a China hoje ainda é um país que está ali na briga, não por uma hegemonia, acho que é muito difícil hoje a gente falar de hegemonia, né, chinesa e de um eventual processo aí de substituição, né, da economia chinesa frente aos Estados Unidos, mas na prática ela continua sendo extremamente importante. Só que ela de fato não deve crescer muito, porque o que a gente percebe hoje é que ela ainda tem muita dificuldade em lidar com o que ficou da pandemia. Ela tenta, na verdade, pegar o rumo. Ela tenta voltar a crescer, só que ela depende de outros mercados, né? A economia chinesa é uma economia exportadora por excelência. Então, ela depende do crescimento interno,
né, que é um crescimento hoje que está comprometido por conta dessa retomada da demanda. Eles têm dificuldade em retomar essa demanda. Ao mesmo tempo, ela também sofre com a redução da demanda do resto do mundo, porque o resto do mundo tem hoje uma renda mais baixa e um processo de crescimento mais lento. Então, ela naturalmente acaba sofrendo bastante com a conjuntura dos outros países que colocam aí um sabor bem mais amargo para que ela consiga retomar. Mas ela está no processo, né? O que a gente tem que perceber é que não dá para subestimar a capacidade de crescimento da China. Ela, sem dúvida, pode crescer. Vai crescer muito? Não, não vai crescer muito porque ela já vinha num processo de redução de crescimento, né? Aquela China que crescia 12%, 13%, como aconteceu há quase uma década, não existe mais. Aquele processo, aquele foi outro momento. Mas a China ainda tem potencial para crescer 6%, 7%, a depender de como a economia mundial se instale. Hoje não é a realidade da China. Ela ainda vai depender de um crescimento mundial um pouco maior. Mas ela está no rumo. Agora, esse crescimento de 10, 11, 12% ao ano, basicamente foi o que asfaltou o espaço para um Xi Jinping se perpetuar no poder com a estabilidade que ele conseguiu encontrar. O fato de esse crescimento ficar arrefecido tende a deixar mais preocupado o Xi Jinping, porque o desejo dele está muito claro, é de manutenção de poder. E uma segunda pergunta, mesmo com essa desaceleração no crescimento, há uma nova ordem mundial na qual a China é a grande protagonista, mais do que os americanos? Bom, primeiro, ele de fato quer permanecer no poder. Ele fica prejudicado, ele na verdade fica mais sensível dentro dessa história, né? É difícil a gente falar dos números da economia chinesa, porque o acesso a eles, o acesso aos dados lá são difíceis, né? Esses acessos não são tão simples como acontece aqui. Existe todo um problema de transparência e, enfim, o regime ajuda para que as coisas de fato não fiquem tão às claras. Mas o processo de crescimento lá, ele é uma realidade, apesar da dúvida que a gente tem se a China crescia 10, 12%, ou se na verdade ela crescia 8,5%, 9%, essa dúvida é bobeira perto do que a gente viu de uma China que saiu de uma situação inferior ao Brasil, né? Se a gente for olhar há 25 anos, a China em capacidade mesmo e potencial de crescimento, ela era inferior ao Brasil. Hoje, olha onde a China chegou, né? Em 30 anos, olha onde a China chegou, olha onde o Brasil chegou. Então, a gente tem, de fato, um potencial de crescimento imenso lá. Isso é inegável. Se cresceu, de fato, 12, 13, ou se cresceu menos, o que acontece é que ela, de fato, cresceu e ela conseguiu liderar aí entre os emergentes, na época, um processo aí de hegemonia, né? Agora, isso prejudica um tanto, se coloca aí uma pulga atrás da orelha do Xi Jinping, porque sem dúvida ele percebe que ele não está entregando o que ele prometeu, né? Ele tem um amparo do regime político que segura, mas sem dúvida isso começa a criar uma pressão, né? E não só nele, mas em todo mundo que está em volta dele, para tentar entregar uma China e continuar mostrando que eles têm capacidade de começar a andar lado a lado com a economia americana, está cada vez mais próximo, né? Agora, isso instala uma nova ordem mundial? Eu acho que isso pode, acho que a China, dentro desse contexto de um crescimento que desacelera, para que ela consiga, de fato, emparelhar a economia americana e daqui a um tempo impor um novo contexto mundial, né, de uma outra economia que lidera ou que divide essa hegemonia junto à economia americana, ela precisa investir em outras tantas coisas, né? Ela investiu muito em tecnologia, ela investe hoje em educação, mas sem dúvida ela precisa ainda passar por um processo de urbanização muito maior. A China ainda é muito agrária, né? Então, existe uma necessidade de colocar mais essa população, essa grande população chinesa, para dentro desse processo. A China ela ainda vive de dicotomias. Ela tem uma China que é essa que a gente vê crescer a olhos nus, que é essa China mais urbana, mas a gente tem uma China rural que ainda está bem escondida, com cidades fantasmas e todas aquelas histórias que a gente já cansou de ver, e a gente sabe que isso de fato precisa ser resolvido. Se eles querem ser a nova economia mundial, eles precisam chegar lá. Ainda tem um caminho grande aí para andar.
Você disse que a China, ninguém pode embargar a China, mas isso seria a contragosto, porque, pelo menos na sua visão, a China ainda tem muito mais espaço para conquistar na economia mundial. Isso mesmo, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eles crescem muito e os arranjos econômicos que a China faz hoje possibilitam que ela tenha uma inserção muito grande em diversas economias, né? O fato a política econômica na China é interessante pelo fato de que ela cria espaços para uma moeda desvalorizada, né? Eles têm hoje a estratégia, né, de crescimento com tecnologia, mas ao mesmo tempo uma mão de obra muito barata, acabaram fazendo com que essa China conseguisse acumular muita reserva, então ela vende barato. E como vende barato? Eles conseguem produzir coisas por um custo muito baixo, ninguém consegue bater. Então eles acumularam muita reserva, o que possibilita manter no sistema cambial deles, que é um sistema cambial bem diferente, uma taxa de câmbio muito favorável para essas vendas. Então eles conseguem deixar uma moeda doméstica desvalorizada. Aliás, essa é uma questão que o governo americano sempre bate muito, né? A tal da desvalorização competitiva, né? A China coloca a moeda dela num valor muito baixo, porque aí o produto dela fica muito barato. E aí nessa ela consegue vender cada vez mais para o resto do mundo. Essa estratégia só dá certo porque ela consegue produzir barato. Só que enquanto ela consegue fazer isso, ela vai acumulando reservas e dólares até não poder mais, né? Então isso torna a China dentro desse tabuleiro, ela é um peão muito diferenciado. Porque ela tem hoje comido pelas beiradas, que não são mais tão beiradas, ela tem cada vez mais tomado a frente dentro desse processo e ela está conseguindo chegar perto do rei, né? Então é um processo aí, eu acho que é um ponto interessante para a gente ficar de olho, especialmente nessa recuperação da economia mundial. Ela pode, se a estratégia for bem feita, ela pode decolar. O rei são os Estados Unidos. Se a China tem ganhado esse protagonismo que você atesta que ela ganha e vem ganhando, tem alguém que estava lá na ponta e está perdendo esse protagonismo. Me parece ser o caso dos americanos. Hoje a gente tem um governo Biden, que é um governo mais gastador, fiscalmente frouxo, o que também há uma crítica contra o governo, gera inflação. E de outro lado, o desafio de um excesso de liquidez que a pandemia exigiu e que o Federal Reserve tem que manejar para ir enxugando pouco a pouco. E uma inflação que está corroendo a popularidade do Biden. Qual que é hoje a fotografia americana? Lembrando que a gente está no ano eleitoral por lá, das eleições legislativas. Hoje, Biden, com todas as dificuldades, tem ainda o domínio das duas casas, da Câmara dos Representantes e do Senado americano. É bem possível, para não dizer provável, que ele perca esse tabuleiro institucional a seu favor. É possível, é possível. Eu acho que o Biden, ele pega uma herança muito difícil do Trump, né? É um governo que gasta mais, de fato, é um governo que pega uma economia americana nessa transição da pandemia, né? Então, sem dúvida, é um governo que já chega um tanto mais enfraquecido, né? Com um protagonismo, sem dúvida, ainda muito reconhecido, e acho que ninguém duvida que a economia americana ainda está nessa ponta, mas existe uma grande preocupação, sim, com o que acontece no outro lado do globo e como é que essa China se posiciona, né? Eu acho que a grande diferença, e talvez esse seja um ponto muito a favor hoje da economia americana, é que o Trump era muito mais reativo e muito mais, talvez, agressivo na sua forma de se posicionar contra a China, diferente do que o Biden faz. É uma política um pouco mais diplomática, o que dá uma sensação de que está tudo bem. Não é bem assim, né? Eu acho que a gente hoje, a minha percepção quando a gente começou esse ano, antes dessa guerra entre Ucrânia e Rússia começar, apesar da gente já ter, né, o Putin dando ali os spoilers de que isso ia acontecer, mas a grande preocupação era que a guerra comercial entre a economia americana e a economia chinesa fosse retomada. Porque se a gente for lembrar da história, em 2020 a gente começou 2020 com uma percepção de que teria uma grande guerra comercial entre Estados Unidos e China, que não aconteceu porque a pandemia veio e estragou os planos de que essa guerra comercial acontecesse. Mas existe uma tensão muito grande entre essas duas economias e uma vontade imensa dos Estados Unidos de tentar cortar as cadeias
de suprimentos, né, da China pro Ocidente. Então, naturalmente, eu acho que isso em algum momento vai acontecer. Só que hoje o que a gente tem é um Biden mais calmo, né, um presidente mais calmo, tenta fazer uma estratégia um pouco mais diplomática, né, de tentar chegar a um consenso sem criar novas pressões. Mas eu acho que tão logo essa guerra da Rússia com a Ucrânia comece a dar sinais de que perdeu o fôlego, que é o que ainda não acontece de fato, provavelmente a gente vai começar a sentir um pouco mais dessa pressão. Agora, ele lá sente também isso, né? Sem dúvida, ele também se sente pressionado, porque em algum momento ele vai ter que dar para a população a resposta que a população quer. E a economia americana é uma economia extremamente. Eles são muito nacionalistas, né? Eles têm um patriotismo, né, muito acirrado. Então, para eles, a questão com a Rússia não é só uma questão econômica, é uma questão de como eles se posicionam frente ao resto do mundo. E eles sentem que eles estão ameaçados. Então, em alguma hora, ele vai ter que dar essa resposta. Talvez essa teórica paz que a gente enxerga agora, que a gente sente agora, ela seja muito mais breve do que o que a gente imagina. Pode ser que daqui a pouco a chave vire. E a resposta de Biden, no caso, viria para o Putin e também para o Xi Jinping, ou só para o Putin? Eu acho que num primeiro momento ele deve vir mais pro Xi Jinping do que pro Putin. Né? Eu acho que hoje. Porque o elemento que os Estados Unidos têm para hoje confrontar a China, o canal econômico é muito forte. Né? Ele pode causar mais estragos, ou talvez tantos estragos quanto o canal bélico. Né? Eu acho que o Putin hoje é ainda uma carta importante para a economia americana, mas eu não enxergo que ele tenha que seja tão relevante do ponto de vista econômico quanto a China. A China me parece muito mais central. Juliana, vamos pegar esse arco amplo que a gente construiu ao longo dessa hora e traduzir isso um pouco para o racional do investidor, pensando aqui no mercado brasileiro agora. Acho que é uma boa maneira da gente coroar o que foi essa conversa. A gente viu que o tabuleiro anda bem complexo e algumas vezes apareceu no seu racional a questão da imprevisibilidade que vários dos elementos que você colocou aqui impõem. Como é que o investidor pode se preparar do ponto de vista mais pragmático possível? Isso porque a gente nem comentou a eleição aqui no Brasil e a volatilidade que esse fenômeno impõe também. Assim, como é que o investidor, pensando na bolsa especificamente, a renda fixa ela está mais dada, ela é até mais previsível e o tabuleiro também já avançou. Mas pensando em bolsa brasileira, como é que a gente pode traduzir todo esse mar de complexidade para uma estratégia de atuação, considerando que isso depende muito do perfil de cada investidor, né? Olha, a bolsa virou uma grande incógnita, né? Porque a gente, na verdade, sabe que talvez os setores que antes puxavam a economia brasileira, a gente viu muito imobiliário puxando em alguns, né, construção civil puxando em alguns momentos, talvez isso não aconteça daqui para frente com tanta rapidez, né? A gente continua com uma taxa de juros muito alta. Então isso pode implicar aí numa demora para setores como a construção civil conseguir tomar o fôlego que sempre teve. Mas, sem dúvida, eu acho que os setores que talvez mais se beneficiem de uma próxima retomada da economia brasileira são aqueles que vão ser mais impactados pela demanda. Então, o varejo, no geral, deve ser bem beneficiado. Setor de alimentos, no geral, alimentos, bebidas, são setores que nunca perdem muito o fôlego, mas também não devem crescer tanto. Mas eu acho que eu apostaria em alguma coisa como varejo, e, sem dúvida, a tecnologia, né? Tudo que for ligado à tech, aparentemente, parece ser muito bom, né? E os setores que nunca perdem, né? Bancos, setor financeiro, no geral, a gente tem bastante retorno em inúmeros casos se a economia voltar a crescer ainda mais. Mas é um momento de muita incerteza, como você mesmo mencionou, né? Até o final do ano, muita água vai rolar. Então, é muito difícil conseguir acertar esse movimento, né? São só palpites e chutes. Pensando em pandemia, acho que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia também, e China, tem um setor que o investidor sempre comenta, que são as commodities, né? Que acho que tem mostrado uma volatilidade maior ultimamente. A sua perspectiva para esse setor é boa? Olha, eu acho que num primeiro momento, sim. No curto prazo, sim. Mas o que a gente tem visto é que o preço das commodities está relativamente elevado, o que dá a percepção que a gente está passando, de novo, por um mini ciclo de
começou a apontar para baixo, né? Eu já vejo muitos, eu não acompanho no detalhe, né, os setores de commodities, mas eu já vejo muitos colegas falando que a gente começa a ter um menos fôlego dentro desses setores, dentro da produção de commodities, os preços já não têm subido mais como subiam antes. Mas eu acho que num momento de recuperação mundial, sim, é um setor que pode decolar. Mas não deve ser um aumento de preços que se sustente durante tanto tempo, porque naturalmente o mundo todo acaba voltando à sua produção e refaz as suas expectativas para os produtos que mais se valorizam. Então, naturalmente, isso deve ser meio cíclico, mas num primeiro momento eu acredito que sim. Acho que até o final desse ano a gente ainda deve ter commodities em alta. Depois talvez comecem a apontar mais para baixo com rapidez. Ou seja, a simetria é mais para baixo no caso das commodities, embora seja muito difícil estimar em que momento que vai haver essa reversão. Pelo menos em 2022 você entende que as commodities devem continuar muito apreciadas. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Agora, para a gente tirar uma casquinha, porque o tempo está urgindo aqui, eleições 2022. Todas as evidências até aqui sugerem Bolsonaro versus Lula, Lula versus Bolsonaro. Uma terceira via que foi, num primeiro momento, hipótese, depois passou a ser sonho, hoje já há quem classifique como devaneio. O que essa polarização deve impor para o mercado brasileiro, para a Bolsa, para as mais variadas classes de ativos, se é que você nos surpreende aqui e endosse uma fuga dessa polarização? Acho que não. Não, acho que não. Infelizmente, eu não tenho a terceira via para te passar. A gente deve ter essa polarização e isso pro mercado, no geral, deve ser bem complicado. Porque são formas de enxergar a política econômica muito divergentes, né? E isso é um problema. Isso é um problema para o investidor que está hoje, né, sentado, vendo a gente, pensando onde é que ele coloca o dinheiro dele. Se ele vai investir no lado produtivo da economia, se ele vai enxergar que tem demanda, ou se ele vai preferir deixar o dinheiro dele parado lá numa renda fixa, que não necessariamente se reverte com tanta facilidade em capital produtivo, né, em eficiência produtiva. Então, acho que a eleição hoje, nessa polarização, ela traz uma incerteza muito grande. E essa incerteza se traduz em risco. O Brasil se torna mais arriscado, né? Aparentemente, mas aí é muito uma percepção minha, eu acho que a gente deve ter um risco elevado, especialmente porque o cenário se desenha para um curto prazo de políticas fiscais mais expansionistas, mas que vão impor um custo elevado no longo prazo, que é uma dívida maior, e eventualmente um 2019, a nossa crise ali de 2000, vou colocar de 2015 a 2019, sabe, um período mais ou menos de 2015 a 2019, parte 2 lá na frente, né, o regresso, né, de uma economia que não consegue crescer porque tem muito gasto, porque o governo não consegue controlar variáveis que são fundamentais dentro da economia, que tenha que usar de novo lá na frente taxa de juros mais alta, que gera de novo mais um empecilho ao crescimento do investimento, do capital. Então, acho que a gente hoje caminha mais para esse lado, e isso cria uma incerteza muito grande para o investidor, tanto daqui quanto de fora. Então, eu acho que a gente, infelizmente, hoje tem desenhado muito mais esse cenário. Isso traz bastante risco. O investidor não quer colocar o dinheiro aqui dentro desse contexto, a não ser aquele capital de curto prazo, aquele que aproveita, né, aquele momento bom e depois cai fora. Então, eu acho que a gente deve ter aí um segundo semestre bem volátil. A gente deve ver riscos aumentando, a gente deve ver fluxos de capital que vêm, mas ao mesmo tempo que saem, sempre pegando essa onda de uma economia que está num patamar bem incerto. E nessa esteira, se a gente for falar de proteção para o investidor, o dólar continua sendo uma moeda para se proteger. O dólar continua sendo uma boa opção, mas eu sempre que me perguntam isso, eu sempre fico com o pé atrás. Porque eu acho que o dólar, apesar dele ser uma boa opção, a gente fica muito suscetível ao que acontece fora da nossa economia. E a economia americana, apesar de estar melhor do que a gente, também tem as suas idiosincrasias. Eles também estão passando por processos semelhantes lá de eleição, eles também estão passando por definições que podem mudar um pouco o rumo das coisas. E eles têm um excesso de liquidez, não é só lá, mas é mundo afora. Então isso pode fazer com que em algum momento o dólar despenque. E aí a gente não necessariamente ganha.
né? Além disso, a gente não pode esquecer que hoje a taxa de câmbio já está num patamar muito elevado, né? Então, em algum momento, pode ser que essa nossa política monetária, ela faça... tomara que aconteça isso, né? Que as coisas melhorem tanto que essa política monetária faça tanto efeito a ponto de atrair muito dinheiro. E se acontecer isso, é uma grande perda, né? Então, eu sempre, particularmente, fico muito com o pé atrás quando a gente está falando de investimentos em câmbio. Mas o mercado ainda sinaliza como uma boa opção. Ô, Juliana, eu queria que você tivesse um espaço aqui para uma mensagem final, se dirigindo ao investidor que nos acompanhou, que prestigiou essa conversa durante tanto tempo. Como é que você gostaria de fechar nosso bate-papo? Bom, acho que eu queria primeiro dizer que apesar de tantas más notícias, né, a gente às vezes fica dando, infelizmente, notícias que não são tão agradáveis, né? Mas eu acho que a gente tem sim uma luz sempre no fim do túnel, né? O Brasil é um país que por inúmeras vezes já saiu aí das cinzas e conseguiu retomar o caminho do crescimento econômico. Então, acho que é importante a gente ter em vista que existe sim um caminho que pode ser bastante próspero, só que a gente tem que saber fazer muito bem a leitura do ambiente, né? Então, a gente tem que entender que necessariamente a gente tem várias variáveis em cima da mesa, a gente tem que saber conectar muito bem elas e saber que o ambiente ou que o contexto para o final do ano, para o começo do ano que vem, não é um contexto bom, é uma informação super relevante para que a gente possa se proteger e fazer com que, na verdade, o resultado seja muito melhor do que ele poderia ser, né? Então, acho que para o investidor que está assistindo a gente, a mensagem é, olha, aproveitem momentos como esse, aproveitem informações, façam aí o seu jogo de cartas, encaixem as variáveis e tentem chegar no melhor caminho. Sem dúvida, se todo mundo fizer isso, em conjunto a gente consegue melhorar um tanto. Juliana Inhas, professora de economia do INSPER, economista, que nos ajudou a pensar o Brasil e o mundo sob o ponto de vista econômico ao longo da última hora. Muito obrigado, que você volte mais vezes aqui. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso e prazer meu, particularmente, de ter dividido a bancada aqui com você, Mário. Um grande abraço, que a gente tenha outras. Léo, foi um prazer participar dessa conversa, que foi, na verdade, uma aula aqui, né? Foi mesmo. Obrigada. Sensacional. Obrigado, pessoal. Você pode se inscrever no canal do YouTube do TC e passar a acompanhar mais capítulos do Mover Voices, que volta na semana que vem. Tchau.